Alô, Psi, hoje é dia de quê? De quê? Do nosso cafezinho com esquemas. E hoje a gente vai falar de algo hiper importante. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar dos hipercompensadores. O que é que você está hipercompensando? Fica aí, confere. Então, o que acontece? Os hipercompensadores é uma classe e depois nos próximos Café com Esquema nós vamos falar deles especificamente. A gente vai falar de 6 deles, embora a gente saiba que a família só cresce. Então, vamos falar aqui no geral. O que acontece na hipercompensação? A hipercompensação é uma estratégia de enfrentamento de uma dor, de uma ansiedade, de uma falta. Então, vamos pensar lá na criancinha que está numa casa onde os pais valorizam ela, olham para ela, dão atenção quando ela faz algo extraordinário, que a família considera extraordinário dentro dos padrões que a família considera relevantes. E aí aquela criança faz algo surpreendente, então ela tem atenção. Quando a criança não faz algo que seja extraordinário para aquela família, a família retira a atenção, muitas vezes retira o afeto. Então aquela criança cresce numa angústia e numa fome incessante de ter aquela atenção, aquele brilho no olhar do pai e da mãe quando olham para ela fazendo aquela estripulia ou aquela arte com admiração. Então ela começa a buscar isso como quase que um viciado, porque vamos pensar, todo mundo, nós somos caçadores de olhares e quando os pais botam essa condicionalidade no amor, a criança ela fica muito ansiosa por perder isso, pelo medo de perder esse amor, essa atenção. Então o que acontece? Ela começa a investir em estratégias exageradas. Então vamos pensar o seguinte: se os pais só valorizam quando ela é mais que os outros, ela vai entender que ela precisa ser mais que os outros. Então são pessoas que na adultez, na adolescência, ou mesmo ainda na infância, elas vão tentar se sobrepor aos outros, porque no fundo tem uma criança lá que quer o amor dos pais, e o amor dos pais é condicional a isso. Então atitudes de arrogo, de ataque, de manipulação, de enganar os outros são comuns, mas na verdade o que essas pessoas estão tentando fazer é ir contra o seu esquema. Por exemplo, tem lá um esquema de abuso, tem medo de ser abusado, enganado, então essa pessoa engana os outros, manipula os outros, controla os outros. A gente tem uma gama aí de estratégias dentro dos hipercompensadores. Então a gente precisa entender a origem dessa estratégia e entender também que lá na infância foi funcional, porque para esses pais era a única forma que essa criança conseguia ter essa atenção, esse brilho no olho. E na adultez se torna quase que um modus operandi e é reforçado muitas vezes até quimicamente, porque sim, as pesquisas demonstram que quando a pessoa está nesses modos hipercompensadores, ela tem uma liberação química que dá uma sensação de maior excitação, de poder, e aí a pessoa acaba que querendo ficar nesse estado o tempo todo. E qual que é o problema desse estado? A falta de empatia. Porque lembrem, qualquer modo de enfrentamento, não é só os hipercompensadores, eles são estratégias de sobrevivência. E quando uma pessoa está numa estratégia de sobrevivência, ela não tem empatia. Essa história de bombas explodindo e as pessoas conversando e se despedindo e se abraçando, isso é só lá nos filmes. Geralmente quando as bombas explodem, todo mundo corre e salve-se quem puder. Então assim são esses modos de enfrentamento, os hipercompensadores também. Então, quando é que os hipercompensadores vêm para tratamento? Eles vêm para tratamento por problemas, na maioria das vezes, de relacionamento. Porque como não se tem empatia, as conexões são pobres, os relacionamentos são pobres, até mesmo com filhos, com parceiros, eles não conseguem uma conexão genuína. Então, eles vêm para terapia por isso. E aí, nós sabemos, colegas aí, o quanto isso pode ser difícil de lidar na clínica, lidar com os hipercompensadores, porque muitas vezes eles vão querer rebaixar inclusive o terapeuta. Para quê? Para eles se sentirem bem, para eles repetirem o padrão deles, eles precisam estar acima, eles têm esses medos. Então, nós terapeutas precisamos conhecer nossos esquemas para que possamos escolher estratégias de enfrentamento adaptativas e não entrar nessa ciclagem esquemática com o nosso cliente, com o nosso paciente.
tá certo? Então vamos lá, vamos reconhecer nossos esquemas para que a gente possa auxiliar essas pessoas também, os hipercompensadores, a transpor esses muros e chegar nas necessidades mais genuínas e nas conexões mais genuínas. Nos próximos cafés com esquemas, nós vamos falar mais especificamente de cada um, tá bom? Então deixa as dúvidas aí nos comentários que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo cafezinho com esquemas.